Graça e paz. Amém. Privilégio estar aqui mais uma vez com os amados. E nós vamos então estar hoje tratando de um assunto muito significativo para a nossa vida espiritual, né? Então vou pedir que a igreja abra a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 61. E nós vamos ler aqui o verso de número 1 até o verso 4, onde a palavra de Deus, ela traz esta revelação bendita do propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler aqui esta palavra desta forma. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Nós te glorificamos, Pai Santo, pelo poder absoluto da Tua palavra e pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu te peço que fale com a minha vida nesta noite e fale com a vida dessas vidas que têm nos ouvido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te glorificamos e nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O anúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, ela sempre foi precedida, ou ela sempre pré-anunciou, né, ela sempre pré-anunciava uma obra de libertação. Sempre que esta questão da vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que havia de tirar o pecado do mundo, sempre que é feito alguma menção relacionada, é feito a menção do propósito dessa vinda do Senhor Jesus. Esse Jesus Cristo que veio com esse propósito de propiciar uma libertação, e uma libertação na vida dessas pessoas que estavam perdidas, na vida dessas pessoas que estavam aprisionadas pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão. Ele, um justo, reto, santo, enviado para buscar um povo que havia se perdido, buscar um povo que estava sem esperança. Jesus Cristo veio para buscar um povo que estava à mercê da morte. O que é a expectativa do ser humano fora de Jesus Cristo, além da morte? E uma morte sem esperança, uma morte sem perspectiva. Eu vou dizer para os amados que o problema não é morrer, porque morrer é uma realidade latente da vida do ser humano. Todos vão morrer, todos. O problema então não é a morte. O problema, meus queridos, é a falta de esperança. O que nós temos depois da morte? O que nos espera? Para onde que vai a sua alma? Porque você foi feito uma criatura e uma criatura imortal. Você precisa compreender que você é uma criatura eterna. E existe um local destinado pelo Senhor para a salvação de todo aquele que crê. E existe um local, da mesma forma, que está destinado para todo aquele que não crê. As pessoas falam muito no inferno. O inferno. A gente faz menção aqui em alguns aspectos. O inferno, o próprio nome já é terrível. O inferno é um negócio complicado. Mas pior do que o inferno, ou a gravidade do inferno, ou a tristeza do inferno, é o fato de que o Senhor Deus não está presente lá nesse lugar. O inferno é terrível porque Deus não está lá, meus irmãos.
O inferno é terrível porque o Senhor Deus, Ele está longe. Existe céu e existe inferno. Existe um local onde Deus habita e existe um local onde Deus não habita. Essa é a questão. E o local onde Deus não habita é chamado de inferno. É chamado de trevas. Eu vou verificar aqui alguns aspectos que os amados aqui nessa noite. E eu já quero dizer de antemão que aonde o Senhor Deus não habita, existe trevas. Aí é nessa vida, nesse mundo. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus habita na sua vida, então existe luz. Ele veio para alcançar um povo que andava em trevas. E Ele veio para trazer luz a essas pessoas. A própria Escritura deixa claro que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então o Senhor nosso Deus é luz. Você quer habitar na luz e quer que essa luz reflita aqui na sua vida cotidiana, na sua vida conjugal, na sua vida material, na sua vida de relacionamento, na sua vida de trabalho. Eu vejo muitas pessoas pedindo a Deus as coisas, orando a Deus para que o abençoe, para que o prospere, para que faça, para que... A questão é, você habita na luz? E essa luz, que é o Senhor, Ele opera na sua vida? Se opera na sua vida, você tem sido alcançado pelo poder da graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Essa profecia de Isaías, onde faz menção que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, ele diz aqui, é sobre Jesus Cristo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele foi ungido para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Jesus Cristo foi enviado para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Ele veio para isso. E a abertura de prisão aos presos. Logo mais eu vou tratar com um pouco mais de minúcia desses aspectos, mas eu quero dizer que ele veio, primeiro, para abrir os olhos dos cegos. Eu quero pegar um texto aqui, João 9, 39 a 41. Essa palavra do Senhor, ela diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O Senhor Jesus Cristo está tratando ali a respeito da cura de um cego de nascença. E aquele cego de nascença, ele é chamado pelos escribas e pelos fariseus, e ele é questionado a respeito daquela cura. E ele é inquirido de maneira dura com relação a essa cura. E o Senhor Jesus Cristo, então, você lê em casa esse texto do capítulo 9, ele é um texto um tanto quanto extenso, mas o Senhor Jesus Cristo, quando chega aqui nesse momento, nesse fechamento, porque esse homem ele dá então testemunho, é como se o Senhor Jesus Cristo, ele chegasse e dissesse: Eu vim a esse mundo para juízo, eu vim para estabelecer o juízo desse mundo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. É como se ele estivesse olhando para aquele homem que foi curado da cegueira e dissesse: Eu vim a esse mundo para que os que não veem, como se ele tivesse apontado para o cego, e dissesse: Os não veem, vejam, e os que veem, apontou para os fariseus e disse: E os que veem se tornem cegos. Ele está tratando aqui, esses cegos, são esses que têm reconhecidamente o seu pecado, a sua natureza perversa. Esse indivíduo que reconhece que ele é um dependente de Deus, talvez você aí que está nos ouvindo, você é essa pessoa que diz: Eu preciso de Deus porque eu sou uma pessoa que estou distante de Deus. Eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio para estes, porque os cegos são esses reconhecidamente pecadores. Porque os que reconhecem que são pecadores, esses dizem: Eu preciso de um libertador. Eu preciso de alguém para me libertar do meu pecado. Como nós não podemos
despecar, como nós não temos possibilidade de nos purificar nós mesmos, além da própria carne, o Senhor Jesus Cristo, ele vem e se coloca como sendo este libertador. E essa pessoa que ela reconhece essa cegueira espiritual, isso aqui obviamente não é a cegueira da vista, o Senhor Jesus Cristo, ele está utilizando essa situação aqui para dar um ensinamento bendito, porque aqueles fariseus e escribas ali, eles não eram cegos visualmente, mas eles eram cegos da graça de Deus. Embora eles vissem Jesus Cristo ali na frente deles, eles não conseguiam reconhecer que Ele era o Messias, Ele era o que veio para salvar. Como nesse mundo, meus queridos, nós temos muitas pessoas que não conseguem reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo veio para te salvar, Jesus Cristo veio para te buscar, Jesus Cristo veio para te abençoar. Muita gente não consegue ver, muita gente não consegue reconhecer. E ele então olha para esse homem que era cego, esse homem que reconheceu a sua situação. Tanto é que a hora que você vê todo o livro aqui, a história do capítulo 9 de Lucas, você vai chegar a essa conclusão que ele foi expulso do templo por conta disso. Desse reconhecimento do Senhor Jesus Cristo, que ele era o que veio para conceder vista aos que necessitam de vista. Esses que estão na cegueira, que não conseguem ver o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O Senhor Jesus Cristo vem para abrir os olhos e vem para se estabelecer como sendo esse Salvador. Agora, os que vêm são estes que estão atolados na sua justiça própria. Essas pessoas que dizem, eu não preciso de Deus. Ou outros que dizem, eu acredito que Deus não existe. Outros dizem, não, eu faço a minha própria justiça. Eu não creio que eu preciso de Jesus Cristo porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz coisa dessa forma, então eu não vejo que eu preciso de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem para tratar com todos os homens. Ele vem para libertar a todos, porque o problema do ser humano não são pecados enquanto atitudes cometidas. O problema do ser humano é uma natureza que ele possui, uma natureza perversa, que Cristo vem para libertar, vem para tirar, vem para propiciar esta obra redentora. Então o Senhor Jesus Cristo olha para esses escribas e para esses fariseus, homens que estão na sua própria justiça, e dizem, e os que veem se tornem cegos. Quer dizer, os que acham que veem, os que pensam que veem, se tornem então cegos. O Senhor Jesus Cristo então ele vem e o profeta Isaías profetizou que ele viria para realizar esta obra. Se a gente olhar no livro de Lucas, no capítulo 13, vamos abrir a palavra do Senhor. Um pouquinho atrás, voltando aqui, João, Lucas. Então nós chegamos aqui no capítulo 13, no versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade e esse espírito de enfermidade fazia com que essa mulher andava curvada. Há 18 anos numa situação dessa. 18 anos essa mulher, ela era escravizada. Aqui está fazendo menção desta prisão e eu quero verificar lá que Jesus Cristo, no livro de Isaías que lemos, 61, Jesus Cristo, ele é este que vem para libertar da prisão. E aqui nós temos uma prisão, né? Esta prisão aqui, manifestada aqui por uma enfermidade da alma, produzida e mantida por Satanás. E o Senhor Jesus Cristo, ele vem para libertar. Satanás, ele então vem e produz esta doença, e ele mantém essa mulher nessa situação. Aqui você percebe que não havia essa possessão de gritar, de cair, não. Aqui havia
uma manutenção de Satanás de uma doença na vida dessa pessoa, né? Era essa doença, enfermidade da alma que manifestou em uma doença física. Nem sempre manifesta como doença física. Tem muita gente aí aprisionada por Satanás pela bebida, pelos vícios, pelas drogas. Muita gente é aprisionada por Satanás nesse mundo. E esta prisão faz com que essa pessoa não receba o Senhor Jesus Cristo, não se achegue ao Senhor Jesus Cristo, não busque o Senhor Jesus Cristo. A pessoa ela está aprisionada. Mas esse prisioneiro precisa chegar e dizer: eu necessito da graça de Deus. Eu reconheço que eu estou aprisionado nesta prisão e eu preciso de libertação. E aí eu fico maravilhado porque um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor, a palavra de Deus diz. O Senhor não despreza esse coração que é contrito e esse coração quebrantado. Se a gente verificar no livro de Atos, no capítulo 16, eu quero verificar mais uma prisão diferenciada aqui, né? Porque existem prisões de várias formas que Jesus Cristo veio para libertar. Atos, no capítulo 16, versículo 18, nós encontramos aqui esse texto da palavra de Deus, do Senhor. E isto fez ela, eu quero ler aqui o verso 16, 17 e 18, para a gente ter um entendimento. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Você verificou, você percebe aqui esta prisão, uma prisão que essa mulher não ficou doente. Essa mulher não estava sofrendo. Essa mulher, ela recebeu aqui vamos chamar isso aqui de dom, onde ela poderia adivinhar. Ela recebeu um dom de prognosticadora, ela recebeu aqui um dom de feiticeira, e ela fazia isso com tanta competência que criou um sindicato para administrar a vida das adivinhações dessa mulher. Ela dava grande lucro a esses seus senhores, a essas pessoas. E eu fico maravilhado aqui, meus queridos, porque quando o apóstolo Paulo chega ali e vai caminhando, ela vai atrás do apóstolo Paulo. E ela não vai espraguejando, ela não vai xingando, ela não vai maldizendo os homens de Deus ali naquele lugar. Muito pelo contrário. Ela vai dizendo assim: olha, esses homens verdadeiramente anunciam o caminho da salvação. Esses homens, olha só essa palavra aqui que ela diz lá no verso 17. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E, meus amados, você percebeu o que ela falou aqui? Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Agora aqui nós verificamos uma mulher escravizada por Satanás. Essa mulher, ela estava aprisionada por Satanás. Entretanto, ela dava esse tipo de testemunho. Nós temos no nosso tempo muitas pessoas que concordam com o Senhor Jesus Cristo, concordam com a igreja, concordam com a pregação. Tem gente que o marido fala para a mulher: vai lá na igreja, é bom. Tem a mulher que diz para o marido: vai lá na igreja. Tem uns que mandam os seus filhos, mas ele não quer comprometimento com Jesus. Da mesma forma que esta mulher não queria. Ela dizia: esses homens nos anunciam o caminho da salvação, eles são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo, mas ela não queria comprometimento com o Senhor Jesus, porque ela era uma mulher escravizada por Satanás. E eu fico observando aqui que o apóstolo Paulo, ele precisa olhar para trás, ele precisa repreender em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa mulher, então, ela foi liberta. E a gente verifica aí, vocês vão ler em casa, na sequência,
que essas pessoas dessa cidade ficaram muito bravas. Esses homens incitaram as multidões, e eles que obviamente queriam matar os homens do Senhor, porque foi propiciado ali uma libertação. Quantas vezes no nosso tempo as pessoas não aceitam a libertação? Quantas vezes? As pessoas às vezes preferem ter dentro de casa uma pessoa que está aí, que bebe, que fuma, uma pessoa que está escravizada de alguma forma. Mas quando a pessoa diz: eu sou cristão, eu me converti ao Senhor. Em quantos lugares isso não causa até um entristecimento? A pessoa diz: eu não vou mais ter a minha companhia para ir para o baile, eu não vou ter mais aqui a companhia para ir para o bar, eu não vou ter mais aqui a companhia para as drogas. Mas o Senhor Jesus Cristo vem para propiciar a libertação. Eu quero que vocês verifiquem isso. Você percebeu então que existem vários tipos de pessoas que estão escravizadas por Satanás, escravizadas muitas vezes nesse mundo, escravizadas por doenças psicossomáticas. Obviamente tem aí algumas doenças que são questões clínicas, mas o diabo ele pode utilizar essas brechas aí para induzir as pessoas, para impelir as pessoas para uma situação muito delicada. O caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da libertação. Jesus Cristo, ele é a fonte da vida que nós precisamos compreender, que nós precisamos buscar. O Senhor Jesus Cristo diz àquela mulher samaritana: olha, se você conhecer o dom de Deus e quem é que te pede de beber, quem é que está falando com você, quem é que te diz, você lhe pediria água viva e ele te daria água que vai jorrar para a vida eterna. Ele te daria água viva, não é uma água de um poço aí não. É um poço que tem muito significado, que é um poço lá de Jacó, mas ele está dizendo: eu posso lhe dar uma água maior do que esta. Fico olhando a palavra do Senhor quando diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra é esta água que pode limpar, que pode libertar, que pode purificar. À medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus e o Deus da palavra, e esta obra que Ele realizou para nos salvar, nós vamos nos tornando, meus queridos, pessoas melhores do ponto de vista espiritual, mais afeitos ao Senhor, porque aí nós nos tornamos família e família do Senhor Deus. O Senhor Jesus Cristo, então, Ele vem para tirar da prisão, para libertar desta prisão. Jesus Cristo veio também para libertar das trevas, e veio para libertar da cegueira espiritual da mente. Jesus Cristo veio para isso. Você perceba aqui que o Senhor Jesus Cristo vem para propiciar uma libertação. Eu fico pensando, por que as pessoas não querem Jesus? Por que as pessoas não recebem Jesus? Por que muita gente não quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo? Se esse Deus, Ele diz: provai e vede que Deus é bom, Ele é um Deus bondoso. Isso aqui é um desafio que Ele faz para você. Você já viu falar em desafio espiritual? Aqui tem um. Prove e vede que Deus é bom. Se você provar Deus, não existe probabilidade de você chegar a outra conclusão senão esta: Deus é bom. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que me ama. Ele é um Deus que cuida de mim. Ele é um Deus que me acolhe. Tem muita gente sofrendo de depressão. Tem muita gente abandonada nesse mundo. Tem muita gente sofrendo nesse mundo. Tem muita gente, como já disse aqui, escravizada nesse mundo. Mas venha ao Senhor Jesus Cristo, que Ele pode propiciar esta libertação, e esta libertação absoluta, em nome de Jesus Cristo. E Ele vem então, meus queridos, para libertar das trevas. Ele vem para libertar da cegueira espiritual. Eu quero verificar aqui alguns pontos. Vamos ver Jó no capítulo 37, Jó 37, 19. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Olha só essas trevas espirituais.
Olha essas trevas da mente. Ele está dizendo, nós nada podemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Isso aqui está falando de decisões que muitas vezes nós precisamos tomar e às vezes tomam uma decisão errada porque o Senhor Jesus Cristo, que é a luz, não habita. Às vezes a mente ainda está em trevas. Ele está dizendo, nada podemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Você anda na luz ou você anda nas trevas? 2 Coríntios 4, 3 e o 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse aqui é aquele texto que você precisa ler e reler novamente. Ele vem dizendo aqui que se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O evangelho de Cristo ele está encoberto para os que se perdem. As pessoas que não conhecem o evangelho de Cristo, elas estão perdidas. Você já viu uma pessoa que está perdida? Qual que é o procedimento de uma pessoa que está perdida? Uma pessoa que está perdida, ela é uma pessoa que ela não tem rumo. Uma pessoa perdida é uma pessoa que ela não tem direção. Uma pessoa perdida, ela não sabe para onde que vai. Volta e meia a gente vê falar de pessoas que se perderam nas matas. E aí fica lá, alguns morrem porque estão perdidos. Que o nosso evangelho ele está encoberto para os que se perdem. Para os que se perdem. Então, para os que se perdem, o evangelho do Senhor Jesus Cristo ele está encoberto. O evangelho do Senhor Jesus Cristo ele está como tampado, né? E o apóstolo Paulo ele vem dizendo aqui, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Interessante que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Tem muita gente que rejeita o Senhor Jesus Cristo porque existe uma cegueira na frente dos olhos. O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Interessante esta palavra, queridos. Cegado o entendimento. Como que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas? A gente chega a essa conclusão que as pessoas que não conseguem ver na pessoa de Jesus Cristo um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus salvador, um Deus que vale a pena nós servir, essas pessoas é porque têm aí uma mente cegada. Mas que o Senhor Jesus Cristo esclareça e que o Senhor Jesus Cristo nos conceda verdadeiramente uma mente que possa atentar para a sua palavra, para que nós possamos desfrutar desse benefício dele. Eu quero que vocês abram a Bíblia, vamos reler o texto lá de Isaías 61, para que a gente não perca aqui esse foco desta obra que Jesus Cristo veio para realizar. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aleluia! Esta foi a obra, restaurar os contritos, esses pesarosos, esses arrependidos. Ele veio para propiciar libertação, ele vem para restaurar. Maravilhosa essa palavra. Como é que está a sua vida? Precisa de restauração? Então o Senhor Jesus Cristo vem para restaurar. Ele é este que pode fazer.
O dinheiro não pode. Tem muita gente com muito dinheiro, mas com uma vida toda destruída, toda arrebentada. O dinheiro não pode dar o descanso e a paz que só Jesus pode dar. Esse mundo não pode dar o que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Nada pode restaurar a vida das pessoas, a não ser Jesus Cristo e o seu Evangelho e a sua palavra. Cristo veio então para pregar uma palavra, um Evangelho que deve ser crido. As pessoas precisam crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Hebreus, no capítulo 4, o versículo 2, a palavra está dizendo assim, Hebreus 4, verso 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra mostra aqui que a palavra da pregação, essa palavra das boas novas, a boa nova é uma boa notícia. A boa nova é uma notícia que chega para verdadeiramente trazer descanso e trazer paz nas vidas. Esta pregação das boas novas, que é o Evangelho, essa boa notícia. Essa boa notícia. Se tiver uma pessoa com câncer, num estado terminal, e você chegar para ele dizendo, olha, você ganhou na Mega Sena, isso não é uma boa notícia para esse indivíduo. Se você chegar para ele dizendo, olha, você ganhou aqui uma casa mobiliada, isso não é uma boa notícia para esse indivíduo que está com câncer em estado terminal. A boa notícia para uma pessoa dessa seria você chegar e dizer, olha, descobriram a cura para o câncer. E está aqui nesse frasco uma dose para que você toma. Isso é uma boa notícia para ele. Assim também para o homem pecador, o Senhor Jesus Cristo ele vem trazer uma boa notícia, porque esse homem ele estava fadado ao inferno, ele estava perdido. O Senhor Deus olhou lá no Salmo 53, do céu para a terra, e a Bíblia diz que ele não viu um justo e nem um só. Não havia ninguém que entendesse, ninguém que obedecesse, ninguém que buscasse a Deus. Todos tinham se extraviados, todos estavam perdidos. Mas existe uma boa notícia. E a boa notícia é Jesus Cristo veio para restaurar, veio para salvar, veio para regenerar. Esta é uma boa notícia. Jesus Cristo vem para tirar esse homem que está caminhando para o inferno. Jesus Cristo vem para tirá-lo, para salvá-lo, para tirar desse caminho de morte que ele está. Esta é uma boa notícia. E aqui, nesse texto, o escritor do livro de Hebreus, ele chega e ele diz, porque também a nós foram pregadas as boas novas, ou a boa notícia, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. A palavra da pregação do Evangelho, ela tem sido de grande proveito para algumas pessoas, mas não tem sido de proveito para muitas outras pessoas, porque as pessoas não têm dado crédito, muitas vezes, para a palavra do Evangelho, a palavra da salvação. Uma palavra que pode salvar, que pode libertar, que pode regenerar, que pode tirar um indivíduo do poço, que pode tirar um indivíduo de uma situação precária. Muita gente não tem dado crédito a essa palavra, mas Jesus Cristo ele vem para pregar. Esse texto de Marcos, no capítulo 1. Marcos 1, vamos ler o 14 e o 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam e creiam no Evangelho. É muito objetiva a palavra. É muito direta. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Não é crer em qualquer coisa. É crer numa palavra de salvação. É crer numa palavra que vem para resgatar. É crer numa palavra que vem para regenerar. Ele, e só Ele, é a causa da eterna salvação. O livro de Hebreus, mais uma vez, vamos verificar aqui. O versículo de número 5.
capítulo de número 5 de Hebreus, o versículo 9, a palavra do Senhor ela vem dizendo o seguinte: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus Cristo, ele é a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é a causa da salvação. Tem gente procurando causa da salvação em outros lugares. Não vai encontrar. Vai ser iludido, vai ser enganado, vai ser persuadido e quando morrer vai para o inferno. Vai perder a sua alma, vai perder a oportunidade de habitar eternamente com o Senhor. Mas a palavra de Deus é que está dizendo, não sou eu. Pega a sua palavra e confira lá na palavra do Senhor. Ele vem dizendo aqui que, sendo ele consumado, quer dizer, quando ele morreu ali naquela cruz, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos os que obedecem ao Senhor Jesus Cristo podem desfrutar desta eterna salvação. Ele é a causa dessa salvação. Ele é o autor e ele é o consumador dessa salvação de todo aquele que crê. Quem não crê no Senhor Jesus Cristo, João já escreveu que não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo. O ser humano não tem remendo para ele. O ser humano precisa nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. João 3, no capítulo 3 até o 5, você pode verificar lá na sua escritura, aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Só através do novo nascimento. Jesus Cristo vem realizar esta obra através do seu Evangelho, onde o Evangelho de Jesus Cristo é a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E a nossa identificação nesta obra que foi realizada há 2000 anos atrás. Que o Senhor Deus lhe abençoe, que o Senhor Deus lhe conceda graça, que o Senhor Deus nosso Pai lhe dê entendimento e disposição para que você creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que você possa viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de graça. Você verificou que o Senhor Jesus Cristo veio para propiciar esta salvação. Ele foi ungido para isso e ele veio para salvar, ele veio para restaurar, ele veio para tirar das trevas, ele veio para tirar da prisão. Jesus veio para dar jeito na vida do ser humano e colocá-lo na família e na família de Deus. Que o Senhor, nosso amado e bom Deus, lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.